Golaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se estiver chegando pela primeira vez no canal, se inscreve aí e seja bem-vindo à família Futebolaço. Nós gravamos normalmente 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. E tá aí, ó, mais um quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? Essa daqui é outra que chegou ontem pro meu acervo pessoal. Eu já tinha a branca, agora chegou a preta. Tô com a minha completinha, as duas camisas de jogo da temporada. Você só vai saber no final do vídeo. Quem sabe, deixa aqui embaixo nos comentários que camisa é essa. Inclusive você que tem um sonho de comprar camisas antigas do Vasco, ou até não tão antigas, tá com aquela camisa aí comendo poeira no armário, você engordou, não dá mais em você, ou você emagreceu, você já teve mais cheinho e deu uma emagrecida, a camisa agora tá largona, ganhou um presente, né, de um avô, enfim, de alguém que não dá em você, ou por algum motivo que seja, você quer se desfazer, entre em contato com a gente no link daqui na descrição, lojinha do Futebolaço, que a gente pode estar adquirindo a sua camisa e, claro, se quiser comprar, vem com a gente. A gente envia para todo o Brasil e agora também nós estamos aceitando compras no cartão, beleza? Então, lojinha do Futebolaço é a lojinha aí que tá realizando sonhos ao redor do Brasil, beleza? Dito isso, galera, vamos agora entrar nas informações. Ontem o nosso CEO, Carlos Amodeu, deu uma mini entrevista coletiva ali para os companheiros presentes após o sorteio da CBF, e eu vou dividir em dois momentos. Primeiro, o Amodeu vai falar a respeito da situação dos jogadores em término de contrato. Felipe Coutinho, Dimitri Payet e Léo Jardim. Tem a atualização sobre o Léo Jardim para trazer para vocês já já, e também sobre janela de transferências. Qual é a expectativa do Vasco nessa janela? Qual vai ser o planejamento? Inclusive, nessa resposta, ele já dá um spoiler aí. Os jogadores vão ganhar 9 dias de folga. Isso está em lei. Folga não, de férias. As férias dos jogadores vão ficar quebradas. Eles vão tirar 9 dias agora e o restante no final da temporada, tá bom? Então vocês vão entender um pouco o movimento da janela de transferências do Vasco. Tem uma janela aberta agora, atípica, pra galera que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então a CBF abriu uma janela ali para algum time dar uma reforçada. Janela bem curtinha, do dia 2 ao dia 10. O Vasco não deve contratar ninguém nessa janela, só na janela mesmo, tradicional, que abre no mês de julho e vai até lá o final do mês de agosto. Então, com vocês, o Carlos Amodeu respondendo sobre esses temas. A situação do Léo Jardim, tem uma renovação automática no contrato, mas ainda sabe que está negociando. Como é que está a situação? Chegou alguma proposta por ele? Como é que está essa negociação com ele, essa conversa? Bom, a gente tem um diálogo permanente, não apenas com o staff do atleta, como com o próprio jogador. Na semana passada nós apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que nós consideramos muito justa pelo desempenho que esse atleta tem, que o torna um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que a partir dessa proposta que nós apresentamos na semana passada, a gente possa concluir essas negociações muito em breve com uma solução saudável para todos, tanto para o atleta quanto para o clube. Do ano, agora tem contrato do Coutinho sendo finalizado. Eu queria saber se já estão nas tratativas, como é que está a conversa, se o Coutinho vai fazer parte do time de Diniz para essa temporada do ano. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? Não, o empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa, para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Já tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela? Ou o contrato do Payet ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele
considerando toda a importância que esse jogador tem, não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. A relação com o atleta é, primeiro, de total profissionalismo do atleta em todos os momentos que ele esteve conosco no Vasco. É um atleta renomado mundialmente. É um atleta que neste ano teve uma minutagem menor do que poderia ter tido, tem todo um reconhecimento, vai ter sempre o nosso respeito e o nosso objetivo de buscar um término antecipado do contrato dele de comum acordo com os seus agentes, é por todo o respeito que esse atleta tem, não apenas dentro do Vasco, como no futebol mundial. Em algum momento vocês chegaram a cogitar que poderia estender com ele? Quando é que houve a decisão de fato de encerrar esse ciclo com o Paes? As questões no departamento de futebol a gente vai avaliando e reavaliando semanalmente, cotidianamente, a gente vai reavaliando essas questões e nós chegamos à conclusão de que o melhor neste momento para o Vasco é que nós pudéssemos deixar o contrato dele terminar e buscássemos outras soluções para essa posição. Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. É importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scout está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. O que eu posso te dizer sobre essa tua pergunta é que nós já temos sim a clareza das nossas necessidades para essa janela. Eu não vou me prender a falar quantidade de atletas, até porque eu vou ficar refém desse montante. Se eu disser 1, 2, 3, vocês depois vão me cobrar. A gente já tem a clareza daquilo que a gente está buscando, das posições que a gente tem necessidade, e o nosso departamento de scout já está fazendo todo o mapeamento. A gente já tem algumas consultas iniciais para que a gente possa, no momento oportuno, conseguir concluir as negociações ou trabalhar para concluir as negociações e reforçar o nosso elenco para essa segunda parte da competição, até porque a nossa posição hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é bastante desconfortável e a gente precisa qualificar o elenco para que a gente saia o mais rápido possível dessa posição desconfortável na competição. Bom, pegando essa primeira parte aí das renovações, tem atualização sobre a situação do Léo Jardim. O primeiro a informar foi o companheiro Vene Casagrande de que na sexta-feira que passou agora, essa última proposta que o Amodeu fala que enviou já foi recusada pelo staff do jogador. Porém, eles fizeram uma contraproposta. O Globoesporte.com acabou de trazer essa informação. Tá na mesa do Vasco aí. Olha, o Vasco já deve ter feito mais ou menos umas 4 propostas e todas foram recusadas aí pelo staff do Léo Jardim. E olha, o Léo Jardim tá muito, mas muito cobiçado no mercado, principalmente no mercado local. Muita gente quer. O Everton já tem 37 anos de idade, já tá caminhando para o final da carreira. O Palmeiras vê com muito bons olhos a chegada dele. O Cruzeiro, que se recuperou, tá bem, é vice-líder do Campeonato Brasileiro e com o Pedrinho do Supermercado BH
tá nesse projeto aí de reformular o Cruzeiro e voltar a brigar por títulos. Eles veem com bons olhos a contratação do Léo Jardim, o Cássio tá meio balangando lá no gol. O Bahia vê com bons olhos a contratação do Léo Jardim. O próprio Fluminense tá de olho na situação do Léo Jardim, já que o Fábio, né, parece que é eterno, mas não é. O Fábio tá com 45 anos de idade, salvo engano, ainda agarrando em bom nível, mas o Fluminense se prepara já para uma passagem ali de bastão e não vê nos seus goleiros reservas ali a condição de bancar e assumir. Então o Léo Jardim, ele tá sendo muito cobiçado no mercado brasileiro e tá todo mundo babando. Lembrando que se ele jogar 50% dos jogos, o contrato dele já renova automaticamente até o final do ano que vem. O Léo Jardim quer ficar. A minha impressão é a seguinte: ele topa ficar no Vasco, mas ele vai querer, vai querer um salário bem brabo aí, provavelmente na casa de 1 milha alguma coisa, para poder ficar. Porque ele sabe que se ele sair do Vasco, ele tem mercado. Para ser goleiro titular, cara seguro ali do time, é um dos salários mais altos, um goleiro titular ali, cara confiável mesmo. Então ele sabe que se o Vasco não pagar, outro clube paga. Então ele tem desejo sim de ficar no Vasco, porém ele quer um salário condizente com o que ele acredita que o mercado hoje paga e com a importância que ele, Léo Jardim, tem dentro do Vasco. Então vai ser uma negociação complicada. Eu não sei se o Vasco vai abrir o bico. Pô, Léo Jardim, desculpa, mas esses 1 milhão aí, 1 milhão e alguma coisa eu não vou pagar não. Então, beleza. Enfim, não sei. Por outro lado, será que ele vai ser profissional ao ponto de cumprir os 50% dos jogos e se ver preso num contrato com o Vasco até o final do ano que vem? Aí um outro clube teria que comprar ele do Vasco. O Vasco adquiriu ele por mais ou menos 15 milhões de reais à época comprando do Lille. Enfim, a situação do Léo Jardim é complexa. Sobre Dimitri Payet, o próprio Carlos Amodeu aí informou que o negócio aí tá encerrando, eles estão negociando para rescindir de forma amigável. O Payet tem 1 mês e 27 dias de contrato com o Vasco, sendo que nesse período os próprios jogadores vão ter 9 dias de férias e tem a Copa do Mundo de Clubes, ou seja, ele só jogaria os 15 dias ali do mês de julho. Então não faria sentido, o Vasco não quer renovar, então estão tentando negociar uma rescisão. O próprio Payet já foi para a França para resolver questões particulares. Eu vou fazer um vídeo depois para falar sobre o Coutinho e Payet, mas não vou nem me aprofundar muito sobre a passagem do Payet aqui não, deixa para um outro tema. Atualização também sobre a situação dele judicial. O caso dele com que a Larissa Ferrari moveu contra ele foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Então assunto, por enquanto, também encerrado, tá? E agora, virando a chave, vamos ouvir o Carlos Amodeu falando aí a respeito da situação dos sorteios, beleza? Vamos ouvir aí o que ele achou do sorteio pegando o CSA e também a equipe do Muxuque Runa passando do Del Valle lá nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Com vocês, Carlos Amodeu. Independente Del Valle é um time que muitos ainda conhecem pouco a respeito do Independente Del Valle, mas que vem fazendo um trabalho muito consistente ao longo dos últimos anos. Já tem tido performances importantes em competições sul-americanas, tendo eliminado inclusive outros grandes clubes brasileiros. Então a gente trata esse confronto como um confronto duríssimo, né? Sobretudo pelo aspecto da altitude também, que nós precisamos enfrentar lá em Quito. Depois disso, teremos um outro adversário com altitude também, né? Caso tenhamos êxito contra o Independente Del Valle, que também vamos enfrentar altitude, também lá no Equador. Então, assim, é um caminho desafiador, mas quem quer ser campeão, quem quer ter protagonismo nessas competições, tem que enfrentar aquilo que encontrarmos pela frente. Na verdade, um sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil já começa a funilar a competição, então já fica mais complexo para todo mundo. Aqui é importante dizer que o CSA ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil eliminando um grande clube do futebol brasileiro, eliminando um gigante do futebol brasileiro que é o Grêmio, então a gente precisa tratar esse confronto com total respeito. Bom, antes de eu tecer meus comentários aqui e trazer uma informação importante, lembrar os senhores aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta esportiva? Corre lá na Betfair, a gente vai ter agora aí, ó, data FIFA, a seleção brasileira tem 2 jogos, tem jogos de seleções europeias, asiáticas, enfim, um show de jogos de seleções
faz a tua fezinha lá, tá bom? Lembrando que a gente vai começar a Copa do Mundo de Clubes também, então uma plataforma bem legal para você estar apostando é a Betfair. De quebra, você vai estar também ajudando o Vascão da Gama e fortalecendo aqui o nosso trabalho, beleza? Seja maior de 18 anos, responsável, só aposte aquilo que eventualmente você possa vir a perder, então presta atenção aí, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a informação que eu queria trazer é a seguinte: a presidente do CSA foi filmada durante o sorteio da Copa do Brasil. Miriam Monte, ela pegou até o apelido de Leila do Nordeste, Leila da Shopee. Ela foi flagrada comemorando ali ter pego o Vasco no sorteio da Copa do Brasil. Tá na hora, hein, de novo. Mas pra isso acontecer, tem que passar por quem, Gabi? CSA que eliminou o Grêmio na fase anterior. Vasco da Gama, confronto 6 formado com CSA e Vasco da Gama, que foi campeão da Copa do Brasil. E cara, sei que a gente fica puto, porra, nem o CSA respeita mais o Vasco. Galera, vamos ser sinceros e franco. Eu comemorei muito quando eu peguei o CSA, os times que eu queria pegar era CSA, CRB ou Retrô. De preferência ter ali o CSA e o Retrô. Agora, esse exercício ele é inverso, cara. Faz de conta que a gente não é vascaíno, que você torce para algum outro clube aí do futebol brasileiro. Você tem a possibilidade de pegar as equipes que estavam no sorteio. Cara, ou você vai torcer para pegar os 3 que eu mencionei aqui, que são equipes menores no futebol brasileiro, e dos grandes aí, tu vai torcer para pegar um Atlético Paranaense que está na Série B, esse ano está com um elenco um pouco mais fraco, e dos times da Série A, cara, o Vasco, talvez o Red Bull pensando no quesito camisa, né? É um time que tinha um monte de time grande ali com bons elencos, de repente um Red Bull que não tem tanta tradição, apesar de ter um bom time e tá brigando nas cabeças no brasileiro. Não tem jeito, cara. Não adianta ficar com raiva, não. O Vasco se colocou nessa condição. E se eu fosse torcedor de um outro clube, tirando esses 3 possíveis, desses menores que eu citei, um dos times que eu gostaria também de ter pego no sorteio era o Vasco. Então, assim, isso só mais uma vez reforça como a moral do Vasco no cenário do futebol brasileiro tá arranhada, cara. Não tem jeito. E isso é culpa única e exclusivamente do Vasco. É o Vasco que se colocou nessa condição e cabe ao Vasco sair dessa condição também e voltar a ser um pouco mais respeitado pelos nossos rivais aqui no futebol brasileiro, tá bom? Então é isso, lembrando que o presidente do Operário também falou que o confronto com o Vasco era possível e tal, e foi possível mesmo, tanto que a gente passou nos pênaltis. Então a gente eliminou o Operário, que o Vasco vá lá e faça o seu e elimine também o CSA nessa fase aí de mata-mata. Beleza, galera? É isso, assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição, logo mais, tendo mais informações, eu volto com a segunda do dia. Respondendo o quiz da lojinha do Futebolaço, essa é uma camisa capa Data Control temporada 96-97. Lembrando que as camisas são sempre lançadas meio a meio, né? Ela é lançada no segundo semestre e vai até o final do primeiro semestre do ano seguinte. Aí no meio do segundo semestre lança-se uma outra camisa, então fica sempre quebrado. Então essa aqui foi lançada no segundo semestre de 96 e foi até a metade do primeiro semestre de 97, tá? Essa camisa aqui é muito bacana. A do título brasileiro já estava sem o Data Control e esse capa não tem o capa escrito embaixo, é só a logo da capa, tem algumas pequenas modificações. E o escudinho do Vasco aqui nessa camisa caiu, coisa muito comum nessas camisas aí dos anos 90. Cair esse escudinho aqui e na camisa da Libertadores de 98 o capa em algumas camisas caem também. Mas, inclusive, isso aqui tem como comprar, tá bom? E recolocar, botar no lugar. Eu vou até fazer isso das minhas duas, a branca minha tá sem esse escudinho do Vasco aqui também, beleza?
Então é isso, galera. Assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição. Lembrando, quer comprar a camisa do Vasco, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolar. Se quer vender também, tem alguma camisa aí bacana, tem que ter em bom estado, tem que ser original. Não adianta entrar em contato querendo empurrar a tailandesa, camisa falsa. A gente só trabalha com itens originais e em bom estado, tá bom? Então entre em contato se tiver alguma peça bacana aí e manda pra gente dar uma olhadinha, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, com a cama média, que volta mais, tamo junto, valeu!